Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Hoje é um Café com Acupuntura, onde nós vamos falar sobre os padrões de desequilíbrios do baço. Tá? Então vem uma série de cafés com acupunturas falando sobre padrões de desequilíbrios. Já falamos do pulmão, já falamos do fígado, já falamos do coração e hoje chegou o dia de falar do baço. Quinta-feira falaremos do rim. Então essa sequência de aulas aqui vão permitir vocês a entenderem melhor os padrões de desequilíbrios para, junto com a anamnese, entender da fisiologia energética e também chegar no melhor diagnóstico para o seu paciente e traçar a melhor linha terapêutica para cada um dos seus pacientes. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a cada um de vocês que estão aí, Maria de Lourdes, Ana Li, Dulcineia, Márcia, Carla, Magda, a Bianca, Fabiane, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Lembrando que também estamos com as inscrições abertas para um evento online gratuito chamado Semana da Acupuntura Emocional. Já começa segunda-feira, dias 22, 24 e 25. São 3 aulas ao vivo, na qual eu vou passar para vocês o melhor conteúdo para vocês entenderem o porquê tratar as emoções vai te dar os melhores resultados. Tá? Então, se você quer ser um profissional fora da curva nesse ano de 2024, você precisa estar nesse evento conosco, que eu vou abrir uma oportunidade para você entender como você pode ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Tá? O link está na minha bio, vai lá, faça sua inscrição, convide todos os seus colegas para transformar os seus atendimentos de acupuntura em uma sessão com os melhores resultados. Tá? Vou fixar o tema aqui para nós começarmos então. Vamos falar sobre padrões de desequilíbrios do baço. Café com acupuntura. Padrões de desequilíbrios energéticos do baço. Perfeito. Feito, vamos lá? Vamos começar então? Vamos falar porque temos algumas coisas interessantíssimas aqui para falarmos, tá? Então vamos lá. Estou com as minhas anotações aqui para não deixar passar nenhum detalhe desses padrões de desequilíbrios e ficar uma aula bem completa, tá? Então vamos lá. Falarmos sobre padrões de desequilíbrios do baço. Primeiro fator que nós temos que entender que o baço ele é responsável pela transformação, o transporte e a maturação dos alimentos, tá? Então, nessa primeira fala minha aqui, eu já entro numa questão de extrema importância, que é você entender que por trás desses padrões de desequilíbrios, você tem que ficar atento à dieta do seu paciente. Porque uma dieta que compromete a transformação, o transporte e a maturação dos alimentos, né? São alimentos mais densos que vão exigir do baço uma maior força para fazer a sua maturação e a sua transformação. Isso vai gerar um fator de desequilíbrio energético chamado umidade. Que ela pode se desdobrar, a umidade, ela pode se desdobrar em quê? Em fleuma. Em mucosidade. Pode formar muco. Muco até chegar a uma fleuma. Então aqui nós temos um padrão de densificação energética que pode começar a acumular umidade, trazer o muco gerando uma estagnação e até uma fleuma, que é uma densidade tão maior que a cronicidade dela pode gerar alterações de forma, o aparecimento de nódulos. Show? Olha só o nível que nós vamos construindo nesse raciocínio. Tá? E além disso, o baço ele é responsável pelos músculos. Então, uma alimentação, um padrão de desequilíbrio energético do baço vai gerar um comprometimento de tensão muscular, podendo gerar contraturas musculares e isso chegar a uma patologia de dor. Tá? Além disso, o baço ele é muito responsável pela formação do sangue. Então, dentro da alimentação, o organismo vai tirar energia para fazer a matéria, né? Vai fazer
Fugiu a palavra agora. Do sangue, tá? Então calma aí que eu vou lembrar. A matéria-prima. A matéria-prima, né, para formar o sangue. Então vem da alimentação, vem dessa energia yin. Vem dessa energia yin. Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes, porque eu vejo muito acupunturista, né, se preocupando em tratar os desequilíbrios energéticos e até emocionais dos seus pacientes, mas quando cita alguma coisa sobre alimentação, ele fica perdido. E aí, né, nós temos que entender, não na forma que os nutricionistas fazem para prescrever uma dieta para o nosso paciente, mas recomendar que ele vá a um profissional habilitado para ajudar ele nessa parte alimentar. Tá? Então, o primeiro passo que nós podemos fazer é recomendar que ele diminua a quantidade de alimentos processados, enlatados, né? Alimentos densos, hipercalóricos, que isso compromete a energia do baço, certo? Perfeito? E além disso, nós temos então aqui, né, um fator patógeno externo, que é a umidade, que ela pode vir por conta da dieta, mas nós temos também um fator patógeno interno, que é uma emoção. Que a emoção do baço é a preocupação. E a preocupação, então, sendo interna, ela pode favorecer, então, a abertura para que fatores patógenos externos cheguem e acumulem, gerando um comprometimento maior do baço. Mais específico que isso, nós podemos entender que a preocupação, um estado mental, um estado emocional, que é um fator patógeno externo, modula a sua condição mental para que as suas escolhas alimentares sejam piores. Então você tende a desejar alimentos mais densos, mais hipercalóricos, por conta dessa condição mental. Então aqui eu já falo para vocês a importância de um reequilíbrio energético e mental sempre associado. Tá, pessoal? Tratar as emoções é a grande virada de chave dentro do tratamento da medicina tradicional chinesa. Tá? É isso que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Por isso que eu novamente reforço o convite para a Semana da Acupuntura Emocional, online e gratuito, dias 22, 24 e 25 de janeiro. O link está na minha bio. Tá? E aí, então, vamos entrar propriamente dito nos padrões de desequilíbrios do baço. Tá? Já que nós entendemos as principais características do baço, tá? Lógico que isso aqui é muito mais profundo, eu aprofundo isso aqui nas aulas de fisiologia energética do baço. Tá? Então eu fiz aulas sobre fisiologia energética do baço e agora eu estou falando dos padrões de desequilíbrios do baço. Tá? E o principal padrão de desequilíbrio do baço, né, pode ser então a deficiência de energia Yang-Qi do baço. Uma das formas de desequilíbrios do baço é o padrão de desequilíbrio de deficiência de Yang-Qi do baço. E quando nós temos, então, padrão de deficiência de energia Yang, se não tem energia Yang, tá? Não tem calor nessa língua, essa língua vai aparecer nesses pacientes como pálida, com a característica mais fria, mostrando ali uma deficiência de sangue, tá? Pode apresentar com edema e umidade, acúmulo de salivação ali na região da língua, certo? Isso aqui nos mostra um padrão de desequilíbrio de energia Yang-Qi do baço. Então, qual que é nosso objetivo aqui? Se está em deficiência de energia Yang, nós precisamos aquecer, né? Fornecer energia Yang-Qi para o baço. E como nós vamos fazer isso? Pontos que nós podemos utilizar isso aqui. Tá? Então, baço 9 é um ponto importante, que aumenta a energia Yang do baço. Tá? E alguns pontos específicos, como estômago 28, olha só, estômago 28, VC9 e também o ponto bexiga 22, tá? São pontos que tonificam a energia Yang-Qi do baço. São pontos que tonificam a energia Yang-Qi do baço. Se tem deficiência de energia Yang-Qi, nós podemos usar isso aqui, inclusive, com o quê? Com moxa.
ou moxa. Tá? Esses pontos também, estômago 28, VC9 e bexiga 22, são pontos que melhoram o edema. Edema. Então aqui ó, na língua que tem edema, podemos ter edema também em membros inferiores, né? Esses pontos vão auxiliar esse processo de melhora do edema do nosso paciente. Olha que interessante, tá? Como selecionar os pontos vão se tornar mais fácil a partir do momento que nós entendemos da fisiologia energética e dos padrões de desequilíbrios. Tá? Se nós temos podemos ter uma deficiência de Yang, nós podemos também ter um padrão de deficiência de Yin. Deficiência de Yin. Deficiência de Yang, deficiência de Yin. Tá? Deficiência de Yang, deficiência de Yin. Tá? Ednesa, a diarreia pode estar ligado à deficiência de Yang e à deficiência de Yin também. Só que geralmente esses padrões estão correlacionados não só ao baço, mas também aos intestinos. Tá? Então quando nós formos falar sobre os padrões de desequilíbrios das vísceras, vai ficar mais claro nós entendermos os padrões de diarreia. Show? Lógico, esses padrões nunca estarão isolados no meu paciente. Sempre vamos ter vários padrões, desequilíbrios associados. Não só do baço, mas às vezes nós temos baço, nós temos coração, nós temos pulmão e intestino grosso. E aí vem um fator de sintomatologia da diarreia. Por isso que eu não estou colocando sintomatologia aqui, porque se eu falo de sintomatologia, fica dando a impressão que isso aqui é fechado. Ah, o paciente tem aqui, por exemplo, na deficiência de Yang do baço, o paciente pode ter uma diarreia. Se eu falo isso, todo paciente que tiver diarreia, você vai condicionar a deficiência de Yang do baço. Só que ela não vai ser específica, ela pode ter outros padrões de desequilíbrios que estão acometendo também, além de padrões de desequilíbrios emocionais. Quem aí não conhece um paciente ou não é uma pessoa que quando fica extremamente ansiosa, o intestino solta? Certo? Então precisamos entender mais a fundo esses detalhes, tá? E aí nós temos a deficiência de Yin do baço, que na língua ela vai apresentar com fissuras, principalmente no triplo aquecedor médio. Principalmente no triplo aquecedor médio, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Tonificar a energia Yin. Tonificar a energia Yin. Tonificar a energia Yin é aumentar a energia do baço e do estômago, que são responsáveis pela transformação, transporte e maturação dos alimentos. Então, pontos como VC12, que é o ponto alarme, o ponto mu, né, do estômago, estômago 36, baço 6, são pontos que tonificam a energia Yin do baço, tá? O ponto bexiga 20, que é o chu dorsal do baço, também vai auxiliar nesse processo, e nós podemos usar também o ponto R6, que é o ponto que melhora a energia de todos os órgãos e vísceras, tá? É um dos principais pontos de acupuntura. E aí, se nós podemos ter um padrão de desequilíbrio da energia Yang, um padrão de desequilíbrio da energia Yin, nós vamos ter uma das principais padrões de desequilíbrios do elemento terra, né, do baço, que é a deficiência de Qi do baço. Ah, professor, qual que é a diferença da deficiência de Qi para a deficiência de Yin e de Yang? A deficiência de Qi, ela tem não só a deficiência de Yin, mas também a deficiência de Yang. Tem as duas deficiências. Então, a deficiência de Qi geral do estômago, do baço. Perfeito? Deficiência de Qi geral do baço. Tá? E a língua desse paciente que tem deficiência de Qi geral? Ela vai mesclar as duas formas, né? Ela vai ter, então, palidez, porque ela tem deficiência de Yang. Ela vai ter edema, ela vai estar úmida, tá? E ela tem fissuras, tá? E ela também tem fissuras, tá? Então, pálida, edema, fissuras no triplo aquecedor médio. Alguns autores trazem que as fissuras da deficiência de Qi do baço, elas podem estar ligadas às fissuras transversais. Tá? Mas não vamos ficar presos a nisso, por quê? Porque qualquer tipo de fissura pode nos trazer um diagnóstico de deficiência de Yin do baço. Então nós teremos
das duas. O que, inclusive, é muito comum, tá? Deficiência de Ti do baço. Quando você tem uma deficiência de alteração de forma e uma alteração de função, geralmente as duas estão muito interligadas, por isso que geralmente o principal padrão de desequilíbrio é uma deficiência de Ti do baço. Show? E esse padrão de desequilíbrio, ele vem muito específico por conta de uma alteração na dieta. Alimentos muito densos, hipercalóricos, ultraprocessados, laticínios, glúten, lactose, tudo isso interfere diretamente na maturação, na transformação e no transporte dos alimentos. Tá? Então, principal fonte de desequilíbrio, dieta. Segundo principal fonte de desequilíbrio que gera deficiência de Ti do baço, padrão mental. Padrão mental. Sabe aquelas pessoas, né, que pensam muito e ficam extremamente cansadas mentalmente? Esse padrão mental, né, essa tensão mental, ela interfere diretamente na energia do baço, que é responsável por concentração, memória. Tá? Então, quando nós pensamos numa deficiência de Ti do baço, nós temos que ver como que está a concentração, a memória, como que está os níveis mentais desse paciente, como que está a alimentação desse paciente. Porque aí nós vamos ter subsídios não só para tonificar o Ti do baço, como também melhorar um padrão de dieta e um padrão mental para que esse paciente venha apresentar um reequilíbrio geral. Tá? Agora, vamos parar para pensar e vamos entender dois fatores importantes que eu acho válido chamar a atenção aqui. Primeiro fator, como que está a alimentação geral da população? Segundo fator, como que estão as emoções gerais da população? Então, são padrões de desequilíbrios que interferem diretamente nesse padrão de desequilíbrio energético do baço, que é a deficiência de Ti. E quando nós temos um padrão de deficiência de Ti, nós vamos observar, né, e se nós formos analisar várias línguas, né, que chegam no nosso consultório, ou se nós formos fazer um estudo da análise da língua da população geral, vocês vão ver que esses padrões de desequilíbrios na língua, eles vão estar muito constantes. A maioria das línguas apresentando fissuras, com edema, com palidez, com uma saburra mais pegajosa. Por que isso? Por conta desses dois fatores. Alimentação e tensão mental. Show? Faz sentido isso aí para vocês? Tá? Esse é um dos pontos que eu acho mais válido, porque muitas vezes nós podemos ficar quebrando a cabeça para tentar reequilibrar o nosso paciente com a acupuntura, e às vezes o fator dele é emocional, o fator dele é alimentar. E aí nós temos que ir para técnicas mais avançadas de controle mental e também encaminhar o nosso paciente, né, para um tratamento alimentar, ali com a nutricionista, com o endócrino, às vezes. Show? Perfeito isso aqui, né? E aí, nós precisamos de usar pontos que tonificam a energia do baço. Então, VC12, estômago 36, tá? Baço 3 é um ponto fonte da terra, né? Isso auxilia esse processo aí de melhora da tonificação da terra, tá? Baço 6, tá? Bexiga 20 e bexiga 21. Bexiga 20 e bexiga 21, tá? São pontos extremamente importantes porque eles tratam a cronicidade dos desequilíbrios de deficiência de Ti do baço e do estômago. Então eles tonificam o baço e o estômago, principalmente em características crônicas. Tá? Trata a cronicidade de desequilíbrio do estômago e do baço, pâncreas. Certo? Perfeito? Entendido isso aí? Se o baço, ele controla, né, ele capta a matéria-prima para a formação do sangue, nós vamos ter um outro padrão de desequilíbrio também do baço, que é a deficiência de sangue. Deficiência de sangue do baço. Show! Mais um padrãozinho de desequilíbrio aqui para nós avaliarmos. Tá? E como vai estar
a língua desse paciente? Como vai estar a língua desse paciente? Se tem deficiência de sangue, pálida também. Olha só que interessante que o padrão de desequilíbrio de palidez na língua, ele aparece em vários fatores, justamente por conta desse fator que o baço capta a matéria-prima para a formação do sangue. Show? E aí, então, geralmente, esse padrão de deficiência de sangue vem por conta de uma cronicidade de uma dieta muito irregular. Uma cronicidade de uma dieta muito irregular. Uma cronicidade de uma dieta muito ruim. Tá? E uma cronicidade também de uma tensão mental. Tensão mental. Então, quando nós temos um paciente que tem deficiência de Ti do baço, se não for corrigido essa deficiência de Ti do baço, ele vai gerar um fator secundário, que é a deficiência de sangue. Porque se o baço e o estômago não está conseguindo fazer a transformação, o transporte e a maturação dos alimentos, não capta a matéria-prima para a formação do sangue, então começa a ter uma deficiência de sangue. Certo? Então, por isso que a deficiência de sangue vem por conta de uma cronicidade da deficiência de Ti do baço. Tá? E aí nós precisamos, então, não só tonificar o baço, né, como todos os pontos que nós falamos aqui, todos esses pontos também são importantes para a deficiência de sangue do baço, só que nós devemos associar ele com outros pontos, como, por exemplo, o baço 10, que coordena o sangue, o bexiga 17, que coordena o sangue, e o baço 1, que também controla o sangue. Então, associar os pontos que melhoram a energia do baço, juntamente com pontos que controlam e melhoram o sangue. Baço 10, bexiga 17 e baço 1. Show? Isso para nós termos um padrão de melhora da deficiência de sangue do baço. Show? Quando nós temos, então, uma deficiência de energia do baço, que podendo chegar a uma deficiência de sangue do baço, nós podemos ter então um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma que vai gerar um outro padrão de desequilíbrio do baço, que é a estagnação de Ti do baço. Então, a estagnação de Ti do baço já vem por conta de uma deficiência de Ti do baço, que não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos e começa a gerar umidade, que gera mucosidade e que gera fleuma. E se essa estagnação de Ti do baço não for corrigida, não for reequilibrada, ela vai gerar um outro padrão de desequilíbrio, que é vindo da cronicidade da fleuma, que são as alterações de forma, que pode gerar, então, as alterações, né, de aparecimento e surgimento de nódulos, seja nódulos de tensões, seja nódulos em órgãos e vísceras, seja, inclusive, né, na transformação, na mutação genética, podendo aparecer nódulos voltados para patologias benignas ou malignas, em formação também do câncer. Tá? Justamente com vários outros padrões de desequilíbrios, sejam físicos, sejam mentais. Show? Perfeito? Então, esse é um padrão de desequilíbrio de muita cronicidade. E que, como nós temos como fator primordial de desequilíbrios do baço, alimentação e tensão mental, tensão emocional, isso é um padrão comum de aparecer nos nossos pacientes. Tá? Então, como que vai estar a língua do paciente que tem uma estagnação de Ti do baço? Vai ter uma saburra pegajosa. Saburra pegajosa, uma saburra densa, semelhante a uma oleosidade, uma gordura. Tá? Vamos ter uma saburra espessa, com muito edema, a língua volumosa, tá? A língua edemaciada. Tá? Também temos aqui um processo de alteração com uma dieta excessiva.
excessiva em alimentos densos, hipercalóricos, tá? Sim, Elisneide. Essas aulas estão todas disponíveis no canal do Acupunturista no YouTube, tá? No canal do Acupunturista no YouTube. Terminando aqui, eu tiro foto do quadro, posto no canal do Acupunturista no Telegram, juntamente com o link da aula lá do YouTube. Perfeito? Isso é muito bom você rever. É uma aula interessantíssima. A Michelle colocou alguma coisa ali, eu não consegui decifrar. Flacidez, então, como alteração de forma... A flacidez é uma deficiência de Qi, tá? A estagnação, a contratura, ela vem por conta de uma estagnação de energia. Show? Então, a dieta excessiva. Então, aqui nós vamos ter vários pontos que nós podemos melhorar esse padrão de desequilíbrio da estagnação do baço. Então, se tem uma estagnação, nós precisamos tonificar a energia do baço para ele melhorar a transformação, o transporte e a maturação dos alimentos. Então, pontos como VC12, baço 6, baço 3, baço 9 e bexiga 20 são pontos que melhoram a deficiência de Qi do baço. A deficiência de Qi do baço, tá? Agora, nós temos outros pontos que vão melhorar a estagnação de Qi do baço. Quando nós associamos baço 3, baço 6 e baço 9, nós estamos diluindo a densidade do Qi para melhorar essa estagnação de energia. Nós estamos diluindo essa energia densa, diluindo essa umidade, mucosidade e fleuma. Tá? Inclusive, se tem patologias de frio associado, nós podemos auxiliar nesse processo com o tratamento da moxa. Tá? O tratamento da moxa nesses pontos. Tá? Pontos como vesícula biliar 24 melhora a secreção da bile. Por quê? Porque aqui na estagnação nós já vamos ter mais acúmulos de células adiposas, de gordura. Então, se nós temos mais gordura, inclusive na alimentação, o aumento da secreção da bile é importante para melhorar essa transformação e essa maturação dos alimentos. Tá? Vesícula biliar 24 melhora a secreção da bile. Vesícula biliar 34, tá? Melhora o fluxo de sangue, tá? Principalmente no triplo aquecedor médio. Se melhora o fluxo de sangue, chega mais energia, chega mais calor para diluir essa energia, tá? Essa umidade, essa mucosidade, essa fleuma. E nós também podemos usar pontos do fígado, como F13 e F14. Para quê? Para melhorar a energia lá no triplo aquecedor médio. O F13 e o F14, ambos melhoram a energia no triplo aquecedor médio. Só que o F13, ele melhora a energia do triplo aquecedor médio do baço e o F14 do estômago. Então vai melhorar tanto o padrão de desequilíbrio do estômago quanto do baço. Show? Perfeito? Para quem retirou a vesícula biliar, pode fazer nesses pontos? Pode. Retirou a víscera, a vesícula biliar, mas nós temos o ponto, né, de estímulo de nervos periféricos que vão atingir, né, o sistema nervoso central e melhorar a energia do fígado para fazer também essa função energética que era da vesícula biliar. Show? Perfeito? Então aqui nós podemos entender, tá, outros padrões de desequilíbrios do baço, como por exemplo, umidade, calor e umidade, frio. Tá? Mas esses padrões de desequilíbrios ficam subentendidos. Se tem umidade, tem estagnação de Qi. Se tem calor, tem deficiência de Yin. Se tem umidade, frio, nós temos estagnação de energia com deficiência de energia Yang. Show? Então, o que os autores chamam de umidade, calor e umidade, frio, nada mais é do que a combinação de fatores. A combinação de fatores, como por exemplo, a
Umidade sempre vai ser estagnação de Ti. Só que a umidade e calor, se tem calor, é porque tem deficiência de energia Yang. Então, mais deficiência de energia Yang. E se tem frio, tem deficiência de energia Yin. Por isso que gera o frio. Então, como que você vai tratar umidade e calor e umidade e frio? Juntando esses pontos com o da deficiência de Yang ou da deficiência de Yin. Show? Tá vendo que você não precisa complicar todos os padrões que às vezes o Maciossia traz, que às vezes o Alterosh traz? Você pode simplificar isso compreendendo os fatores da fisiologia energética, e é isso que vai elevar os seus níveis de resultados com a acupuntura. Perfeito? Olha, a Karen tá aqui conosco, ó. Professor, já ouvi falar que não pode usar vesícula biliar 34 em pacientes que têm pedra na vesícula, verdade? Vamos fazer um raciocínio aqui. Vocês acham mesmo que uma agulha de acupuntura no ponto VB34 vai ser capaz de gerar uma alteração toda metabólica no organismo para prejudicar o paciente? Se o paciente tem cálculo na vesícula biliar, ele tem indicação de retirada da vesícula biliar, não tem como. O que nós podemos fazer é prevenir para não deixar a formação desses cálculos. Mas se ele já tem o cálculo, ele tem que retirar. Então, ele já está na iminência da cirurgia. Dependendo da quantidade de cálculos e do tamanho dos cálculos, é uma cirurgia emergencial por risco de pancreatite. Então, não vai dar tempo da gente usar um ponto de acupuntura, sendo que o paciente já tem uma cirurgia de emergência como indicação de tratamento padrão ouro. Tá? Então, eu não fico preso a esses detalhes. Tá? Agora, se o paciente tem um cálculo grande na vesícula biliar, ele tem uma cirurgia eletiva. Você usar o ponto VB34 não vai ser capaz de diluir esse cálculo grande que o paciente tem para formar microcálculos e causar uma pancreatite. Então não vejo dessa forma. Tá? Não vejo dessa forma. Perfeito? Entendido? Show? Pessoal, um fator importante aqui nos padrões de desequilíbrios do baço que eu gosto de chamar a atenção para vocês é justamente seguir uma linha terapêutica que vai te dar um autoconhecimento e um autocontrole das emoções. Se o principal fator de todos os padrões de desequilíbrios está voltado para uma tensão mental, para um padrão mental, nada melhor do que você ter então um processo, tá? Um processo de reequilíbrio mental para que você previna esses padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Esses padrões de desequilíbrios energéticos. Certo? Então precisamos tomar um certo cuidado com as questões mentais. Por isso que tratar com acupuntura na inteligência emocional, inclusive, vai ser um ponto fundamental para você ter os melhores resultados no reequilíbrio desses padrões de desequilíbrios energéticos dos seus pacientes. E é isso que eu vou te ensinar na Semana da Acupuntura Emocional, nos dias 22, 24 e 25. Eu aguardo você. É online e gratuito. Vai lá no link da minha bio, faça sua inscrição, convide todos os seus colegas acupunturistas para a gente fazer o melhor evento de todos que nós já fizemos. Tá? E você começar 2024 com o melhor resultado para os seus pacientes, transformando a vida dos seus pacientes e transformando a sua vida como profissional da acupuntura. O nosso propósito aqui é elevar o nível da acupuntura, do tratamento de acupuntura para os seus pacientes. Doutor, quando puder, fala sobre desautonomia, tá? Podemos fazer depois um estudo sobre isso, tá? Silvana, você tem algum caso clínico sobre essas questões? Um paciente que tem esse padrão de desequilíbrio? Se você tiver, me chame no direct que a gente conversa mais sobre. Eu trago um caso específico para ficar ainda mais ilustrado, tá? Pessoal, a Michelle falando aqui, limpeza hepática já salvou muitas vidas, tá? Da retirada de vesícula, fazer um detox, inclusive emocional também. Cuidado com muita coisa que tem no YouTube, que eu tenho visto muita gente fazendo esses padrões de desequilíbrios ou fazendo esses detoxes alimentares aí e tendo
tá? Alterações muito grandes. Então, às vezes, o paciente prefere não ter, tá? Prefere não ir para o médico para fazer uma retirada de cirurgia e, às vezes, um risco de pancreatite nisso é muito grande. Então, tudo deve ser avaliado minuciosamente para que o paciente realmente tenha indicação para fazer algo que é mais complexo, como algumas desintoxicações, tá? Muito cuidado com essas questões. Perfeito, pessoal? Então, encerro o nosso Café com Acupuntura hoje falando sobre os padrões de desequilíbrios do baço. Lembrando que quinta-feira falarei sobre os padrões de desequilíbrios do rim, tá? Muito importante também. Já falei sobre outros 3 órgãos, né? Coração, fígado e pulmão. Hoje baço, quinta-feira sobre rim. E amanhã, né, quarta-feira e na sexta-feira às 8 horas da manhã, teremos podcast Melhores Alunos com 2 alunas do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós falarmos sobre os resultados delas e vocês entenderem como a acupuntura na inteligência emocional pode transformar os seus resultados. Tá? Rosiane, você não perdeu, eu vou subir ela para o YouTube e vou deixar ela salva lá. Logo, mais em breve, eu posto o link no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio. Vai lá, se inscreva no canal e você vai conseguir o link para assistir a aula lá, o reprise dela. Beleza? Show de bola? Maravilha, tá? Então, aguardo todos vocês amanhã. Durante essa semana estarei todos os dias ao vivo às 8 horas da manhã. E segunda-feira que vem também estarei de manhã e às 8 horas da noite com as aulas fechadas, tá? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.